Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Com esta saudação, na certeza que o Senhor está conosco, nós nos reunimos neste domingo para partilhar o pão da palavra. A palavra que nós escutamos na missa neste domingo em nossas comunidades, em nossas paróquias. Quero partilhar contigo neste momento. Nós queremos acolher o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Evangelho que é proposto para este 25º domingo do tempo comum. Você pode pegar a sua Bíblia para juntos acompanharmos, enquanto o canto abre o nosso coração para a escuta da palavra. A tua palavra, Senhor, para mim é luz para o meu caminho e alegria ao coração. É luz, palavra de Deus é luz, palavra de Deus é luz. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Ao concluir o Evangelho, nós sempre dizemos palavra da salvação, porque esta salvação é Jesus. É Jesus Cristo. Com Ele, o reino está no meio de nós. E cada vez que escutamos o Evangelho, nós somos chamados
a conhecer os pensamentos de Deus. Como nos diz a primeira leitura, buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto Ele está perto. O Senhor está perto e quer revelar o coração, o pensamento de Deus. Jesus contou esta parábola porque muitos se sentiam donos do reino, ou então com privilégios, por terem sido chamados primeiros, por se sentirem como que tendo um direito, mas não conheceram o coração de Deus. Não conheceram que Deus é bom. E Ele é bom e justo, porque o que Ele combinou com os primeiros, Ele entregou, que era um denário de prata. Mas Ele quer dar o mesmo para o último. Também nós, na comunidade, somos chamados a participar da missão. Uns são chamados por primeiro. É uma graça caminhar toda uma vida trabalhando na vinha do Senhor. Qual é a graça de trabalhar na vinha do Senhor? É conviver com Ele, é estar com Ele, é deixar que o nosso coração seja transformado segundo o coração de Deus. Mas o Senhor é bom e Ele quer que todos possam trabalhar na vinha. Também aqueles que foram chamados por último, e todos possam fazer a mesma experiência do encontro com o Senhor. Vemos na parábola que aqueles primeiros achavam que tinham um privilégio, queriam ganhar mais do que o Senhor havia prometido. E eles começaram a murmurar, ou seja, não conheceram o coração de Deus, não têm os pensamentos de Deus. Tende em vós, como nos diz a primeira leitura, os mesmos pensamentos. Então, meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Por isso, escutar a palavra, acolher Jesus, significa deixar a nossa vida ser transformada por Ele, para que nós possamos compreender que o Senhor é misericórdia e piedade, como nos diz o Salmo. O Senhor é muito bom para com todos. Na segunda leitura de hoje, a carta de São Paulo aos Filipenses, nós encontramos na palavra de Deus que nós devemos nos deixar iluminar pelo Espírito de Deus. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo. Trabalhar na vinha do Senhor significa viver em Cristo. Dedicar toda a nossa vida nessa convivência, nessa comunhão. Para mim, viver é Cristo. Que nós possamos, neste domingo, também deixar o nosso pensamento ser transformado pela palavra. A palavra que muda a nossa mente, converte os nossos pensamentos, o nosso coração, para que possamos ter ações novas, possamos ser homens e mulheres como Deus, bons, que sabe acolher aquele que chega por último
e que também quer fazer a mesma experiência do amor de Deus. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, é como dizia o Papa Bento XVI quando foi eleito, lá em 2005, né? Eu sou um humilde servo da vinha do Senhor. Que nós possamos ser gratos por participar desta vinha, por trabalhar na vinha do Senhor. E se fomos chamados na juventude e tivemos uma vida no sacerdócio, na vida religiosa, como família cristã, como leigos e leigas, louvado seja Deus, trabalhando na vinha do Senhor, deixando a nossa vida ser transfigurada pela vida de Deus. Pode ser que fomos chamados ao meio-dia, às 15h, ou então quase na última hora, mas tivemos a graça de entrar na vinha e de conviver com o Senhor. Que esta palavra possa hoje nos fazer acolhedores e acolhedoras, solidários e solidárias uns com os outros, e que nossa casa, nossa comunidade seja verdadeiramente uma casa e também uma vinha, onde todos podem trabalhar como amigos e amigas de Deus. Imploramos a bênção do Senhor por intercessão de São João Batista, nosso padroeiro. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na Diocese da Alegria, João Batista é nosso